Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao vídeo de hoje que eu vou estar falando sobre um assunto muito interessante que diz respeito ao Templo de Jerusalém. Se você ainda não segue meu canal, quero te convidar a se inscrever no meu canal e a clicar aí no sininho de notificação para receber os próximos vídeos que eu vou estar lançando. E eu estou me aventurando a construir essa maquete do Templo de Jerusalém. Aqui atrás você vê aí a planta baixa do que eu pretendo e planejo construir. No momento eu estou construindo essa parte aqui, que é a mais complicada e a mais importante de toda a maquete, porque é aqui que acontecem as principais histórias da Bíblia, né? E para fazer isso, eu quis desenvolver alguns detalhes que a maquete não continha, para poder ilustrar de uma maneira bem clara o que as escrituras nos mostram, né? Então, eu vou tirar esse prédio daqui, rapidinho. Eu vou tirar esse prédio aqui também e expor essa área, que é uma área muito importante. Esse portão é por onde entravam as pessoas trazendo os animais que seriam sacrificados e ofertados no altar que existia aqui. Eu ainda não construí o altar, mas estou construindo. E eu tive que desenvolver uma forma de exibir a você essa parte aqui de dentro, que é muito interessante. Essa parte verde que ainda não está pintado seria o topo do Monte Moriá, seria a parte mais alta onde ficaria a Arca da Aliança. Vou botar a Arquinha da Aliança aqui. Obviamente, para quem conhece as escrituras, para quem conhece a história, sabe que a Arca da Aliança não estava presente quando esse templo aqui foi construído. Esse templo aqui é o templo de Herodes, o segundo templo, né? Primeiro foi o templo de Salomão, ele foi destruído, e depois Zorobabel reconstruiu aquele templo, e Herodes, o rei Herodes, ele ampliou o templo de uma maneira grandiosa. E a Arca da Aliança, ela desapareceu um pouquinho antes da destruição do primeiro templo pelos babilônios, né? Então eu estou colocando a arca aqui só para te exemplificar. E eu quis construir essa estrutura aqui para ilustrar para você que aqui existia um véu, né? E há pouco tempo atrás foi o dia de Yom Kippur, e eu sei que houve uma enxurrada de vídeos sobre o tema, muitos deles muito legais, sobre o assunto, o que significa o Yom Kippur. E eu não quero me ater aqui, porque você pode fazer uma pesquisa no Google, você vai ver que tem um monte de vídeo aí, que muito melhor do que eu jamais poderia explicar. Mas o fato é que eu vou tocar no aspecto do Yom Kippur, mas eu queria me ater no detalhe desse véu. É claro que essa estrutura aqui, ela talvez não existisse na época, e eu criei somente como uma forma para ilustrar e mostrar para você que existia esse véu. E a razão disso, eu estava lendo a Bíblia outro dia, na crucificação de Jesus, lá em Mateus 27, e eu me deparei com algo muito curioso. Eu confesso para você que eu tinha parado de construir um pouquinho a maquete. A vida é corrida para todo mundo, né? E não é diferente aqui desse lado do planeta. E pouco tempo atrás, o Senhor começou a me incomodar, e eu sentei aqui uma noite e fiquei olhando para esse lugar, e Deus me deu uma ideia de como fazer um vídeo para compartilhar com você. Então, o que eu vou falar aqui não é achômetro meu, não vem da minha cabeça, tá tudo na Bíblia, tudo eu vou apontar para as Escrituras, para que nada seja do Márcio, sim, tudo seja da Bíblia, da Palavra de Deus, tá bom? Então, quando a gente lê na crucificação, Mateus capítulo 27, eu me deparei com uma coisa muito interessante. 27, versículo 50,
e 51, que diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Ou seja, ele morre, né? Aí no versículo 51 a gente lê: nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E eu achei muito curioso que o primeiro evento mencionado logo após a morte de Jesus foi o véu se rasgar. Caramba! Olha só, vou pegar uma maquete aqui, uma outra maquete que eu tenho, para te mostrar uma coisa interessante. Olha, essa aqui era a cidade de Jerusalém no primeiro século. Esse muro aqui não existia naquela época. Existia esse aqui. É esse aqui, ó. Jesus morreu mais ou menos aqui. Ou seja, os eventos que a gente acabou de ler, versículos 50 e 51, aconteceram aqui. Mas a primeira coisa que é narrado após o momento da morte de Jesus é que o véu aqui dentro se rasgou. Não te parece estranho que 3 dos evangelhos mencionem isso? Mateus, Marcos e Lucas, sendo que Lucas tem uma pequena diferença: o véu se rasga antes da morte de Jesus. O que não importa. Importa que o evento mais próximo da morte, do expirar da vida de Jesus, acontece nesse local aqui, no templo. E justamente é o véu que existia aqui, que rasgou de cima para baixo e não de baixo para cima. E isso me causou uma curiosidade. Talvez você não conheça a razão pela qual existia esse véu aqui. Talvez você não entenda e talvez você seja alguém muito conhecedor da palavra e não seja um mistério para você. E é claro que a gente está falando que é um problema de acesso que o homem tinha, mas para que eu possa explicar para você o porquê desse véu ter se rasgado de cima para baixo, a gente precisa voltar na história do templo, a gente precisa voltar na história de Israel. E eu quero que você visualize aqui nessa maquete que existem áreas distintas no templo. Aqui é um pátio, existiam outros prédios aqui que eu ainda vou construir. Existia essa barreira aqui, que esse local era chamado Pátio das Mulheres, era o último local até onde as mulheres poderiam entrar. Aí aqui existia a corte dos israelitas e depois aqui a corte dos sacerdotes. E nota que existem camadas, ou seja, cada etapa está numa altura diferente. Por isso eu tive que construir isso aqui não existia na maquete original. Eu tive que construir, tá vendo? Tem essa etapa, depois tem essa aqui, depois tem essa aqui, depois tem essa aqui, e por último tem esse topo do Monte Moriá, que o povo de Israel, aliás, por ordem de Salomão, ele criou um platô em volta e deixou o topo do monte de fora, como essa figura aí que eu estou te mostrando nos ensina. E essa estrutura do templo, essa organização do templo em camadas, em pátios, ela obedece à estrutura do tabernáculo que foi dada por Deus a Moisés no livro do Êxodo. Eu tenho uma série de estudos sobre o tabernáculo no meu canal, te convido a conhecer, vai estar na descrição aí desse vídeo, vai estar o link aí da playlist sobre o tabernáculo, é muito legal. Mas eu quero te mostrar o porquê desse véu se rasgar e o porquê que existia esse véu. E é muito maravilhosa essa revelação. Esse aqui é uma maquete do tabernáculo que foi dada a Moisés, tá? Ela tá aberta aqui em cima justamente para você poder ver. Talvez esteja um pouquinho afastado da câmera, mas esse local aqui era chamado Santo dos Santos no tabernáculo, e esse local aqui era chamado Lugar Santo.
Da mesma forma, no templo existiam esses mesmos locais, mas só que o templo era muito maior do que o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda no deserto. Esse aqui era um prédio estabelecido no Monte Moriá, lá em Jerusalém. Então, essa área anterior ao véu corresponde a essa mesma área aqui, do lugar santo. Deixa eu ver se dá pra... Tá vendo essa área aqui? Opa, caiu até o altar aqui. E esse local aqui corresponde a esse local posterior. Esse local posterior é chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos. E aqui para frente era chamado o lugar santo. E existia um véu. Esse véu foi dado, foi ordenado por Deus a Moisés para que ele fosse colocado como uma divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo, santo dos santos. E eu quero levar você a ler nas escrituras, onde Deus revela isso a Moisés, porque tem um detalhe muito interessante. Quero te convidar a abrir a Bíblia aí em Êxodo, capítulo 26, de 31 a 37, onde Deus revela o véu do tabernáculo. Farás um véu de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido com querubins de obra de artífice se fará. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases, blá blá blá. Agora olha o que a gente lê no 33, que incrível. Pendurarás, vou levantar aqui, ó. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. E a palavra-chave desse versículo aqui é separação. Deus determinou uma obstrução física para mostrar para Moisés que existia uma separação entre onde Deus se revelava, que era o lugar, o santo dos santos, e aonde Moisés e os sacerdotes estariam, que era o lugar santo. Agora, por que isso existia? E isso que é o mais bacana. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. E por que eu estou te convidando para voltar lá para Gênesis? Porque é uma questão muito simples. Veja, quando Deus faz a criação, você vai notar no capítulo 1 de Gênesis que Deus ele sempre cria o meio ambiente, e depois que ele cria esse meio ambiente, ele coloca a criatura ou o ser criado dentro desse meio ambiente. Por exemplo, ele criou o firmamento e aí colocou as estrelas no céu. Ele criou os oceanos, aí colocou os peixes. Ele criou, o firmamento, colocou ali os pássaros voando. E no capítulo 2, misteriosamente, aparece pela primeira vez a palavra Éden. Veja lá no capítulo 2, versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, pois ali o homem que tinha formado. Veja que são duas coisas distintas. Existia um jardim, Deus plantou um jardim dentro de um negócio chamado Éden. E olha que no versículo 15, quando é a segunda vez que a palavra Éden aparece, ele já é mencionado como jardim do Éden. Ou seja, existia um local que Deus criou chamado Éden, e dentro desse local Deus criou o jardim. Percebe? Então Éden é uma coisa, jardim é outra coisa. Por isso que depois no 15 ele fala que é jardim que existia no Éden, jardim do Éden. Mas o Éden é outra coisa. E se você for pesquisar o que significa essa palavra Éden, Éden, ela não tem uma raiz muito simples de ser conhecida, mas se você for no Strong's Numbers, você vai ver que é um local de deleite, um local de prazer, um local onde a presença de Deus toca a terra e promove um local de prazer. Ali Deus colocou o homem. Note que Deus não deu a
ao homem o livre-arbítrio dele escolher onde ele queria estar. Deus criou o homem, soprou o fôlego da vida e colocou ele dentro da presença dele, dentro do Éden. Por quê? Porque ali dentro, esse homem ele seria exatamente tudo o que Deus queria e planejou que ele fosse. Ali ele teria comunhão irrestrita com o Criador. Todo dia, no final do dia, Deus vinha ter comunhão com esse homem. Mas, infelizmente, foi ali que o homem caiu, foi ali que houve a queda. Eu não vou entrar nesses pormenores da queda, do detalhe, de como foi a serpente, mas o fato é, ele desobedeceu. Adão e Eva desobedeceram a Deus e Deus os retirou do jardim do Éden. E agora é o mais chave. Quando existe essa ruptura desse relacionamento, nota que Deus falou para Adão que se você desobedecer, se você comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. E ali acontece a primeira separação. É no Éden que acontece a ruptura desse relacionamento entre Adão e Eva com o seu Criador. Então Deus os retira do Éden. Agora, o propósito original de Deus sempre foi ter o homem no local de deleite. Sempre foi ter o homem em comunhão consigo. E antes desse homem sair da presença gloriosa no jardim do Éden, Deus faz uma coisa muito, muito incrível. Abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3 e você vai ver que Deus fez no 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Cara, pera um pouquinho. Antes de sair do Éden, o próprio Deus pegou um animal sem culpa, que não tinha nada a ver com o erro de Adão e Eva, tirou a vida daquele animal, tirou a pele daquele animal e deu a Adão e Eva e os vestiu. Ou seja, houve uma morte compensatória para o erro de Adão e Eva antes deles saírem do Éden. Deus fez uma substituição, porque Adão e Eva estavam destinados à morte. Deus falou, no dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. Mas para que eles não morressem, Deus substituiu aquela morte por um outro ser, e foi um animal. E Deus ofereceu aquele sacrifício e o produto daquele sacrifício, que foi uma veste, para Adão e Eva. E houve o aceite de Adão e Eva daquele sacrifício, e eles se vestiram daquelas vestes e eles saíram do Éden. E note que a Bíblia diz que Deus colocou um querubim com uma espada flamejante na separação, no local de separação, ou seja, havia um local de entrada do jardim do Éden e esse local foi fechado e ali ele colocou um querubim. Querubim é um anjo da guarda, é o anjo mais próximo do trono de Deus, ou seja, era um cara responsável por guardar o trono de Deus. Mas Deus não precisa de alguém, porque ele é o todo criador, ele não precisa. Mas existe o quê? Existe a guarda do Éden, a guarda da presença de Deus. Por isso que eu digo que o ministro de louvor, ele não é responsável somente pela música, ele é responsável pela guarda da presença de Deus gloriosa que acontece na igreja. Mas esse é outro assunto para um outro vídeo. E eu quero mostrar para você o seguinte: quando Deus oferece aquilo, ele ensina para o homem como ele deve voltar pro Éden, como ele deve reentrar no Éden, porque ele tinha que ofertar um sacrifício de substituição pelo pecado. O homem passa agora a viver no pecado. E deixa eu te dar uma notícia: a descendência de Adão e Eva fora do jardim do Éden
perpetuou no DNA desse homem, dessa descendência, o pecado. Por isso que Romanos 3:23, o apóstolo Paulo fala que é o seguinte: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Presta atenção, todos pecaram. Não há ninguém sequer que jamais tenha pecado, exceto uma pessoa que eu vou explicar já já como. E essa pessoa obviamente é Jesus. E por que todos pecaram? Porque todos nasceram fora do Éden, na condição que Adão e Eva se encontravam. Então eu nasci pecador e você nasceu pecador. Ah, mas eu nunca pequei. Pecou sim, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E não só isso, olha o que o Salmo 14, verso 2 diz. Salmo 14, 2, que diz o seguinte: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, meu amigo, minha amiga, você e eu somos imundos, pecadores aos olhos do Senhor. Entende agora a questão da separação? Porque o Santo dos Santos abriga a pureza de Deus. Deus é um Deus santo, imaculado, sem pecado. E o pecado é que faz a separação entre Deus e os homens. Por causa disso é que Deus colocou e ordenou a Moisés no tabernáculo que existisse o véu. É por isso que no templo existia esse véu. Agora, lembra que eu falei para você que Deus promoveu uma forma do homem voltar à sua presença? Então, não é o que o homem faz para entrar na presença. Muito pelo contrário, é o que Deus fez, é o que Deus ofertou e é o fato desse homem aceitar aquilo que Deus deu. Percebe? O princípio do Jardim do Éden se repete em Jesus. Por quê? Lembra que João Batista fala lá no Evangelho, quando ele vê Jesus no Jordão, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele entrou no mundo sem pecado. Eu vou fazer um vídeo sobre Maria e a concepção imaculada de Jesus, mas só para você ter uma ideia, Jesus, ele não tinha, quando ele foi concebido no ventre de Maria, a concepção miraculosa de Jesus é que a concepção humana precisa de um espermatozoide e precisa de um óvulo que se encontram e as células vão se multiplicando, correto? Na concepção imaculada de Jesus não aconteceu isso. Deus colocou aquele feto, aquele célula já fecunda dentro do ventre de Maria. Maria carregou, não houve um espermatozoide humano, não houve nada humano ali, era tudo celestial, era tudo espiritual, e por isso Jesus não continha o DNA de Adão e Eva. E eu vou entrevistar uma médica que vai explicar para você cientificamente o que eu vou te falar agora. Quando o feto está no ventre materno, não existe troca sanguínea entre o feto e a mãe. Por quê? Porque as células daquele feto, quando vão se multiplicando, ele cria o próprio sangue. Deus criou de uma forma magnífica, de forma que o feto é que cria o seu próprio sangue. Então não existe o contato do sangue, por isso o sangue de Jesus ele era puro, por isso Jesus ele não carregava dentro de si o DNA do pecado de Adão e Eva, entende? Por isso que quando João olha para ele e fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro de Deus
Jesus era o Cordeiro de Deus, ele era a expressão da glória de Deus, ele era Deus encarnado, ele era Deus em forma de homem. Então Deus desceu, por isso que João 3,16, Jesus mesmo falando sobre si, explicando a Nicodemos, que era um homem que vivia nesse local, que era um religioso daquela época, ele fala a seguinte palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, Deus novamente oferta um sacrifício de substituição para a humanidade, que era o seu próprio Filho. E Jesus morre naquela cruz como um cordeiro, assim como no Éden Deus imolou um cordeiro, Jesus se ofertou para morrer no lugar da humanidade, para morrer no lugar do homem que pecou e estava condenado para sempre, que ele estava condenado à morte eterna, estava condenado a viver eternamente separado de Deus. Por quê? Porque existia separação entre Deus e o homem, mas Jesus veio para restaurar a comunhão. Por isso que o primeiro evento que a Bíblia diz que aconteceu depois da morte de Jesus foi justamente o véu se rasgar, se rompeu a separação. Através de Jesus, o homem pode se reconectar com o Senhor. Então não é o que você faz, não é o que você oferece a Deus, não é a sua busca pessoal que causa você se reconectar com Deus. Muito pelo contrário, é o que Deus fez por você e é o fato de você aceitar o sacrifício. Assim como Adão e Eva receberam aquela veste, assim você e eu, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós estamos reconectados com Deus imediatamente. Por quê? Porque nós morremos para essa vida e o escrito de dívida que existia por causa do nosso pecado, Jesus levou na cruz e apagou. Acabou. Então a beleza que a gente vê no sacrifício de Jesus, na crucificação, nesse trecho da palavra de Deus que está nos evangelhos, é justamente isso, que imediatamente a Bíblia se preocupa em dizer para você: cara, acabou a separação. Você pode reentrar, mas tem que ser através de Jesus. E é tão lindo a simbologia, e aí eu vou tocar no Yom Kippur, que uma vez por ano o sumo sacerdote, que era a figura máxima da religião judaica, ele entrava no Santo dos Santos com sangue de um animal que era morto aqui e oferecia para o perdão da nação, era o perdão total de todos os pecados. Percebe? O sumo sacerdote é uma pessoa que entrava levando o sangue. O livro de Hebreus nos mostra que Jesus era o sumo sacerdote supremo, que ofereceu-se como sacrifício, e o seu sangue foi ofertado e entrou no Santo dos Santos do Senhor, uma vez por todas, para sempre, abrindo o nosso acesso, e foi ele que descortinou para sempre o acesso à presença do Senhor. Então, tudo que você precisa fazer não é ritos, não é pagar promessa, cara. Você não tem que pagar nada. Jesus pagou você. Jesus te comprou. Nós nascemos dentro de um contexto de pecado, de morte, herdados pelos nossos pais, que herdaram dos seus avós, que herdaram dos seus pais, que herdaram dos seus bisavós, que percebe que chegam até Adão. Então, da mesma forma, alguém precisou pagar um preço, escrever um documento, mas esse documento foi escrito com sangue na cruz do Calvário. Jesus foi esse sacrifício de substituição que causa na minha vida eu ser livre e ter a minha comunhão com o Senhor. É por isso que a Bíblia se preocupa em falar para você que a primeira coisa que aconteceu depois da morte foi se rasgar
a separação que existia, rasgar aquele caminho que era proibido, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Não, agora qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode ter esse direito, basta você falar para o Senhor, eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, para perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Você não está entrando num clube, você não está entrando numa igreja, você não vai ter carteirinha assinada. Eu estou numa garagem, estou falando desse livro, que é a única referência que eu estou utilizando. O Espírito Santo está tocando você. Talvez você nunca tenha entendido isso. E se o Espírito Santo está tocando você nessa hora, faz essa oração. Repete essa oração: Senhor, eu quero viver uma vida de comunhão com o Senhor, eu quero restaurar o meu relacionamento. Se você estava longe de Deus, se você está longe da igreja, se você acha que a igreja te salva, esquece. Igreja não leva ninguém para o céu. O céu não tem placa, cara. O que leva você para o céu é o aceite do sacrifício de Jesus por você. E esse era o vídeo de hoje, essa era a mensagem. Eu espero que você tenha gostado, espero que isso tenha edificado a sua vida, porque edificou a minha também. E eu quero agradecer as várias mensagens que eu recebo, que Deus falou no seu coração. Então deixa a sua mensagem, escreve aí o que Deus falou no seu coração, compartilhe essa mensagem com quem Deus colocar no seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai levar esse vídeo até aquela pessoa que precisa. E isso é tão louco, gente. Eu estou aqui do outro lado do mundo, numa garagem, falando por um telefone. Eu não sei o que Deus vai fazer com isso, mas a minha oração é que essa mensagem chegue no coração de alguém que está procurando Jesus, de alguém que está procurando a resposta. E a resposta é Jesus. Jesus disse no Evangelho, João capítulo 14, versículo 3, se não me falha a memória agora, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não cai na conversa de ninguém, cara. É Jesus. Você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo. Eu espero que você tenha gostado, e mais uma vez eu me despeço e pedindo a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre a construção dessa maquete aqui que eu vou seguir em frente, tá bom? Até a próxima!